Louvado seja o Senhor por podermos cantar uma música como essa que a Dalta escreveu. Meus irmãos, eu tenho a grata satisfação de também pregar a palavra do Senhor nessa manhã, e eu pedi licença ao pastor para que pregasse outra mensagem. Eu sei que o público muda, não é? E nós conversamos nessa manhã a respeito de louvor e adoração, e eu senti no meu coração o desejo de agora pregar uma outra mensagem. Então, eu queria ler o mesmo texto que eu li na mensagem anterior, mas ele vai ter agora uma outra conotação, um outro sentido. É Romanos capítulo 3, eu peço que você abra a sua Bíblia, Romanos 3, 23 a 26. Quando vocês acharem, por favor, se ponham de pé para eu saber que vocês acharam e nós lermos juntos então o texto. Eu vou pedir licença para ler aqui na minha tradução e você pode acompanhar. Romanos 3, 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Querido Senhor, por favor, deixa a Tua palavra tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Que, ó Deus, isso seja tão profundo a nossa alma, que nos traga muita alegria, que nos traga discernimento, e que, ó Deus, nos traga ao coração aquela sensação maravilhosa que é a confirmação da Tua palavra, já tantas outras vezes trazida à nossa alma, mas que nos revigora, nos traz alento e nos desafia. Eu sei, Senhor, que é o Teu Espírito Santo que nos ensina. Então, ao mesmo tempo que rogo ao Senhor que fale conosco pela Tua palavra, pela mediação do Teu Espírito, também louvo ao Senhor junto com meus irmãos, por isso que o Senhor faz por nós como graça e misericórdia. Bendito seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem assentar. Meus irmãos, a gente vive dias de, sem dúvida alguma, uma multiplicação numérica expressiva da igreja. Isso é uma constatação tão grande que a gente vê até os currais políticos se aproveitando desse gráfico crescente do povo chamado o povo evangélico. Mas, sem dúvida alguma, apesar de tudo, eu não quero ser pessimista aqui, mas sou realista também por causa da Bíblia. E eu sei que, apesar do mundo provar tanta tecnologia e tanta coisa que nos deixa perplexos, né? Nós vivemos, de certa forma, uma decadência na família, decadência na segurança, decadência de coisas que nós lembramos que não há muito tempo atrás nós gozávamos de mais satisfação, de mais segurança e de coisas que vão se perdendo no meio de tudo isso que de novo acontece. Quando nós olhamos para essas instabilidades, e nem quero falar com vocês sobre a instabilidade mesmo política de nossa nação e de outras também, não é? Que vão do mesmo jeito ou até pior, nós temos uma esperança, sem dúvida alguma, uma só esperança, eu diria, é a esperança
de fato, do Evangelho. Mas eu pergunto até que ponto esse Evangelho é conhecido, até que ponto ele é entendido, a ponto de levar um homem pecador, corrupto como eu, a uma redenção que me muda a vida, que me faz pensar diferente, que me faz agir diferente, que me faz essencialmente diferente. Então eu quero tratar com vocês nessa oportunidade a respeito do Evangelho e de sua essência. Pesquisando sobre o Evangelho, eu vi que no Novo Testamento, especialmente no livro de João, nós não encontramos essa palavra, especialmente como a palavra em si, não é? É traduzida para o nosso coração, mas é interessante porque João é exatamente um evangelho, é um dos evangelhos que trata de uma forma tão direta desse assunto, mas não traz no seu bojo a palavra especificamente dita. Mas pensando nessa palavra, eu me volto ao Velho Testamento, que me faz entender o seu sentido de uma forma muito especial. Há uma palavra no Velho Testamento, no hebraico, chamada Bezorá. E essa palavra tem um sentido militar. E é interessante saber que essa palavra, ela acontecia exatamente quando havia uma briga, uma batalha, uma guerra entre lugares diferenciados, e então aquele rei que estava lutando esperava que um mensageiro viesse com uma boa notícia, ou seja, com a notícia de vitória. E essa notícia era exatamente a Bezorá. Que interessante, não é? Então, quando eu penso no Evangelho, eu creio que essa é a intenção do Evangelho. É trazer a mensagem de vitória que Cristo tem sobre o mundo, sobre essas situações todas, sobre toda essa pecaminosidade, sobre a morte, no final das contas. Por isso, o Evangelho, em sua essência, em primeiro lugar, nos revela o nosso próprio pecado. Isso é algo que nós precisamos compreender e lembrar em toda a nossa existência. Revela o pecado do homem na sua origem, lá no começo. Revela o pecado do homem na sua contaminação, na sua condenação mais atuante, que é a própria morte. Romanos 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos não pecaram por estarem no Éden junto com Adão, mas todos pecaram pela contaminação do seu pecado e pela condenação que é imposta a todo homem, porque por causa daquela raiz ele também continua fazendo as mesmas coisas, eu continuo pecando da mesma forma que foi lá. O Evangelho, em sua essência, em segundo lugar, meus irmãos, revela a graça de Deus. É Deus trazendo ao homem um presente que ele nunca mereceu e nunca merecerá. É graça. Efésios 2, Paulo nos diz: e estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso a afirmação é contundente: pela graça sois salvos. Foi pela graça, meus irmãos, assim como nos diz Paulo, que você e eu fomos resgatados um dia da nossa situação pecaminosa. Ele insiste ainda no capítulo 11 de Romanos, quando ele argumenta que se é pela graça, então não é pelas obras. Do contrário, a graça
não seria mais graça. Mas o Evangelho também, em sua essência, nos revela a justiça de Deus. E não é muito fácil entender a justiça de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, e a carta aos Romanos, vocês sabem muito bem, é uma carta muito profunda, teologicamente, na questão de salvação, não é? E no primeiro capítulo ele já diz, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então eu me lembro, quando eu era criança, e eu já podia, adentrando ao templo da minha igreja, da igreja que eu participava lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, tinha lá escrito exatamente naquela parede, em letras garrafais, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo nos apresenta um problema muito interessante aqui em Romanos 3:26, quando ele diz, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. É impressionante pensar como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo Ele não condenar pecadores. É impressionante pensar que ninguém poderia aceitar um juiz que na sua sentença ele pegasse aquela pessoa, por exemplo, que roubou a sua casa e que fez mal à sua família, e ele é colocado diante do juiz, e o juiz então o absolve, e você fica chateado com o juiz, com toda razão. E você diz, esse juiz não está correto, não está certo, ele não é justo, como ele diz ser, ele não poderia ser um juiz, porque ele inocentou aquele sujeito que entrou na minha casa e fez toda aquela lambança, e ele é condenado por todos nós, que somos não juízes, mas ele que é juiz, então absolve esse homem. Como isso é possível? Meus irmãos, é exatamente esse caso que acontece quando Paulo trata sobre a justificação. Como Deus pode justificar a mim, se sou um pecador e se o salário do pecado é a morte? Como Deus pode justificar a você? Então o Evangelho, em sua essência, revela algumas verdades que de certa forma nos parecem até certo ponto ocultas, mas que explicam no sentido mais exato da palavra como Deus pode ser ao mesmo tempo justo e justificador de pecadores. Então uma dessas verdades escondidas, ocultas, é a verdade oculta na cruz de Cristo. Porque quando nós pensamos na cruz, eu lembro mais uma vez do meu tempo de menino, quando pela primeira vez fui levado ao cinema para assistir a Paixão de Cristo. Eu chorei demais. Porque fora criado na igreja. Só com 21 anos Deus converteu o meu coração. Mas eu era crente. Você entende essa ambiguidade, né? É possível ser crente e não ser convertido. Então eu era crente, eu acreditava nas coisas e tal, e tanto é que eu me derramei ali naquele cinema, quando via Jesus sendo pregado, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo cuspido. Mas como fazer isso com uma pessoa santa, tão pura? Eu não podia admitir na minha mente infantil, como nenhum de nós pode admitir, que aquele justo esteja sendo tratado tão mal. Então eu podia sentir a dor que o Senhor estava sentindo ali, como um menino na minha cadeira. Eu estava aos prantos, porque eu estava vendo isso e sentindo essa dor. Mas quando eu leio o que o profeta Isaías escreve, especificamente naquele quadro tremendo do capítulo 53, quando no verso 5 ele diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu entendo um sentido daquela dor na cruz muito diferente hoje do que eu senti naquele momento quando eu era infantil. Eu hoje percebo que a gravidade da dor do meu Senhor crucificado ali não estava mais naquele tipo de dor que me fazia contagiado chorar naquela cadeira como uma criança. Mas eu hoje entendo que a dor do Senhor era muito maior por causa da sua santidade estar sendo maculada exatamente ali naquele lugar. Eu posso hoje compreender isso. E para mim o sentido da cruz hoje tem um significado muito maior, muito mais relevante para a minha mente compreender que o meu Salvador puro, santo, nunca pecou. Ele estava carregando sobre si todas as minhas transgressões, todos os meus pecados, todas as minhas injustiças, todas as minhas nojeiras, todos os meus atos ilícitos, tudo aquilo que eu teria vergonha de que qualquer pessoa visse o filme, o meu Senhor Santo estava levando isso sobre si. Você compreende esse sentido da cruz? Se eu vejo, se eu sinto, se eu conheço esse sentido, algo novo precisa acontecer na minha alma. Mas o Evangelho, em sua essência, meus irmãos, ele revela também o sentido do cálice. É um outro sentido oculto, muitas vezes aos nossos olhos. Os discípulos, como nós também, não percebiam muito o sentido daquele cálice. É interessante que em Mateus 20, Jesus replica aos discípulos, porque eles queriam beber esse cálice sobre o qual Jesus já lhes falava antecedentemente. E ele disse para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. As palavras exatas são: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Em outras palavras, vocês sabem o que significa isso? Com toda certeza, eles não sabiam, porque eles responderam que poderiam. E não poderiam. Eu jamais poderia beber aquele cálice. Nenhum de nós que está aqui nessa manhã poderia beber esse cálice. Porque, meus irmãos, a compreensão desse cálice é que esse cálice contém toda a ira de Deus pelo pecado. Ele não era um cálice físico. Ele não era o cálice que você está acostumado a ver e que enche de vinho e toma. Não. O Senhor falava aos seus discípulos de um outro tipo de cálice. E esse cálice, na nossa compreensão, é que ele era cheio da ira de Deus por causa do pecado. Porque um Deus justo odeia o pecado. Às vezes a pessoa diz: mas Deus é amor, Ele não pode odiar. Mas se Deus é amor, Ele tem que odiar. É difícil das pessoas entenderem isso, porque as pessoas acham que Deus é um bonachão. As pessoas acham que Deus, na sua bondade, nunca vai condenar ninguém, que Deus, no seu amor e graça, Ele não faria isso. Mas nos esquecemos da questão da justiça de Deus. Nos esquecemos que a Bíblia diz: considerai, pois, atentamente a bondade, mas também a severidade de Deus. Você conseguiria compreender uma mãe que não corrija seu filho? Quando a gente olha para Apocalipse, no capítulo 16,
A gente vê que a grande cidade fala sobre aquela cidade que estava se fendendo em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar, sabe o quê? Para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Havia algo que fazia parte da condenação daquele lugar, daquela gente, daquele povo, por causa do furor da ira do Senhor, e aqui é mencionado exatamente o cálice. Meus queridos irmãos, foi esse o teor do cálice que Jesus tomou, por isso os discípulos não poderiam tomá-lo. Em Mateus 26, diz, retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. João 18, disse Jesus a Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha. Guarda essa espada, rapaz. Você acha que eu não hei de beber o cálice que o Pai me deu para beber? Você acha que você pode interromper isso? Você acha que pode barrar aquilo que eu e o Pai já tratamos para fazer? E ele bebeu toda a ira de Deus. Ele bebeu o cálice que de fato era meu, que de fato era seu, porque nós é que somos pecadores. A ira de Deus estava sobre nós. E maldito é aquele homem que não é agraciado pela salvação de Cristo Jesus, porque ele ainda está sob a visão da ira de Deus. Ao pregar o Evangelho, nós não podemos camuflar essas coisas, porque sem a compreensão delas, não há conversão, não há salvação. Um homem e uma mulher não podem ser salvos porque a igreja é bonita. Um homem e uma mulher não podem ser salvos porque tem lugar para guardar os seus carros, as suas crianças, as benesses de um modelo cristão que pode lhes fazer muito bem, como em muitas mensagens nos é colocado. Um homem e uma mulher só são convertidos pelo Senhor quando compreenderem a profundidade da essência do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, em sua essência revela a vitória sobre a morte na ressurreição. Porque a ressurreição, aos olhos dos discípulos que seguiam a Jesus, era alguma coisa terrível. Eles não podiam, eles ouviram muitas vezes Jesus falar sobre isso, mas era uma coisa que não conseguia entrar na cabeça deles. Jesus era o rei de Israel. Eles estavam esperando isso, todos estavam esperando, mas de repente vem a morte, vem o sepultamento, e parece que o Evangelho perdeu, que o Evangelho ficou negativo, que não há esperança mais para eles que seguiam o próprio Salvador, que se dizia Deus. Pensem assim. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, há uma expressão que diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. É isso que faz o verdadeiro Evangelho na sua essência. Ele nos traz a vitória sobre a morte na ressurreição vista, na ressurreição que foi testemunhada por aqueles discípulos que agora estão soltando foguetes, eu penso nessa figura. Eles agora estão vendo aquilo tudo que eles estavam crendo com tanta dificuldade. Precisou-se de tantos milagres.
Às vezes você fica pensando assim, por que não existem tantos milagres hoje como existiram quando Jesus andava por aqui, quando os apóstolos ali em Atos dos Apóstolos estavam? Você fica perguntando, e talvez alguém diga, é porque a igreja está muito fraca, é por causa disso, por causa daquilo. A gente tem que pensar o seguinte, os milagres tinham que acontecer em abundância tremenda, porque chega um homem e diz, eu sou Deus. Se você vai andando aqui, aparece um homem ali na sua frente e diz, eu sou Deus, você vai dar risada. Pois era exatamente isso que estava acontecendo ali. As pessoas eram iguais a nós. Você já imaginou alguém chegar e dizer, eu sou Deus, quem vê a mim vê ao Pai que está no céu? Que pretensão, prende esse homem. Então ele diz, eu vou mostrar que eu faço coisas que só Deus faz. E toma milagre, toma milagre, toma milagre. Vocês entendem essa questão? Aí vem os apóstolos, porque Jesus fora crucificado, morreu, e ele está ali. Aí os apóstolos vão começar a igreja, porque lhes foi dito que eles aguardassem em Jerusalém, que o Senhor ia fazer uma coisa estupenda. Então vem o Espírito Santo e desce como línguas de fogo, e todo aquele contexto de Atos capítulo 2 que vocês conhecem muito bem. E aqueles homens estão ali porque Jesus ressuscitou, mas ele foi embora. Ele ressuscitou, se deixou ver por muitos, mas ele foi assunto aos céus e deixou agora, diz, agora é com vocês. Eu vou subir, eu vou enviar o meu Espírito que vai ensinar a vocês no meu lugar, do mesmo jeito que eu fazia, agora ele vai fazer com vocês. Mas só que tem um detalhe, agora vocês vão ser os instrumentos, direto. Vocês não vão mais tocar em mim fisicamente. O Espírito Santo lhes conduzirá em tudo. E ele vem e dá aquele sinal maravilhoso. Naquele momento a igreja cresce com 3.000 conversões e todas essas coisas. E os apóstolos, eles tocam a fazer milagres, porque Deus precisava. Eles precisavam dizer, nós somos enviados de Deus. Se alguém chegasse ali na rua e dissesse para você, eu sou um enviado de Deus, talvez você perguntasse para ele, por quê? Você é pastor? Mas eles precisavam de muito mais, eles estavam começando a igreja do Senhor. Não é como hoje, quando alguém bota uma placa ali e diz, venha para a nossa igreja, vai ter o culto e tal, não sei o quê. Você já sabe o que é igreja, você já sabe como funciona a igreja, você tem a informação de uma Bíblia completa, você tem tudo. Eles não tinham isso assim. Aqueles homens precisavam ser diferenciados como instrumentos de Deus, não só nas suas palavras, mas na sua vida e também nos milagres poderosos que eles podiam fazer. Eu hoje não preciso de milagre para crer no meu Senhor. Você precisa? Não, eu não preciso. Eu já tenho toda essa história, eu já tenho tudo isso que foi colocado, eu já tenho uma Bíblia completa, eu tenho toda a palavra de Deus, eu oro e Deus fala ao meu coração através da palavra. Eu não preciso de milagre. A minha esposa, quando nós fomos orar a respeito da enfermidade dela, eu disse para ela, bem, nós temos um Deus que é o nosso Pai querido. Ele já nos disse que nós não podemos comparar o amor que nossa mãe tem por nós, que nosso pai tem por nós, como o amor que ele tem por nós. Você acha que eu preciso ficar insistindo com ele o tempo todo, embora ele diga isso com muito amor? Não, você acha que eu preciso ficar dizendo para ele, faz assim? Você acha que eu posso dizer para Deus o melhor jeito das coisas sucederem? Não! Porque ele me ama muito mais do que eu me amo. Você entende isso? Você acha que a sua vida e os seus instantes fogem da sua mente e do seu coração? Se eu posso assim dizer de Deus? Não. Deus me conhece. Ele sabe das minhas dores e Ele ouve a minha oração quando ela é sentida ainda, quando a palavra ainda não me chegou à língua. Tu já conheces tudo, Salmo 139. Então eu não preciso ficar dizendo, Senhor, olha, está na hora do milagre.
Senhor, olha, sabe o que o Senhor disse na sua palavra? Estou botando o dedo, Senhor. Se o Senhor não fizer isso, o Senhor não é mesmo aquele que o Senhor diz ser, não. E nós podemos ter atitudes desse jeito, mas não devemos ter. Porque o Senhor nos ama e sabe de todas as coisas. Nós só precisamos dizer, Senhor, sabe o que o Senhor tem me ensinado e eu tenho aprendido no fundo da minha alma? Eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. A tua vontade é o máximo que um ser humano poderia ter. Então, Senhor, por misericórdia e graça, faz em mim a tua vontade. Faz na minha casa a tua vontade. Faz com a minha mulher a tua vontade. Faz a tua vontade, Senhor. Eu não quero ficar distante disso. Eu só quero isso. Você está doente hoje? Há alguma aflição na sua alma? Há algum medo na sua existência? Há alguma coisa tão terrível dentro da sua própria família que você não tem conseguido resolver? Você acha que Deus está com os olhos fechados? Não. Faz o que Ele disse, vai lá no seu quarto, tranca a porta e diz, Senhor dos senhores, Tu és o Deus dos deuses. Eu só quero para mim o que o Senhor quer. E Deus que vem em oculto tratará daquilo que está sendo olhado de forma tão relevante em nosso coração. O Evangelho e sua essência revela o está consumado. A ressurreição, meus irmãos e meus amigos, é o amém de Deus. É o está consumado, está feito. Não é? Tudo está resolvido, porque Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele completou a sua obra de justificação quando Ele saiu da morte e se fez vida, sendo o primeiro e dizendo para nós, eu sou o primeiro de muitos, vocês provarão a mesma coisa. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Eu fui paraquedista do Exército e uma das coisas que mais me encantou na minha tropa é que os meus líderes não corriam da raia. Eu ficava empolgado quando eu via aquele sargento dizendo 30 flexões. E ele abaixava na minha frente e enquanto eu estava fazendo as 30 flexões, ele estava fazendo igual. E ele dizia, vamos mais um pouco, e ele estava fazendo junto comigo. Quando nós estávamos lá no meio do mato, agachado, fazendo, ele não tinha a prerrogativa de, por ser um sargento, ou por ser um tenente, ou por ser um capitão, ou por ser quem quer que fosse, ele não tinha a prerrogativa de deixar de estar junto comigo por causa do seu poder e por causa das suas divisas ou estrelas. Esse é o nosso Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, lá no vale, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, comigo dentro do ventre de um peixe, o Senhor dos senhores, sim, sim. Então eu gostaria de concluir essa palavra com uma aplicação. Sabe, o Senhor em sua grande misericórdia nos tem revelado todas essas coisas que nós estamos conversando aqui. E eu não trouxe para vocês nenhuma novidade. E nenhum homem pode fazê-lo. Porque todas as coisas que Deus quis dizer ao homem, Ele já disse e está nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Insultaria a Deus alguém dizer que eu tenho algo novo e Deus diria, então leia Apocalipse. Eu já fechei tudo aquilo que eu tinha para dizer para você. Não seja pretensioso. Então não lhes trouxe nada novo que vocês não saibam. Mas não necessariamente a gente pratica tudo aquilo que sabe. De modo que então isso se faz carne
para mim. Isso se faz vitamina para a minha alma. E o Senhor, em sua grande misericórdia, nos tem revelado isso. Você sabe para quê? É para que pessoas como eu e como você sejamos salvos, mas salvos de verdade. Não sejamos salvos estatisticamente falando. Não sejamos crentes sem conversão, mas sejamos crentes libertos do pecado, porque ele foi liberto, ele venceu a morte, porque todas essas coisas são raízes de uma fé verdadeira e genuína. É por isso que o Senhor diz, quando você for tratar disso com outra pessoa, você precisa saber da razão da sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então pense sobre isso, mas pense mesmo, pense de verdade, porque a Bíblia não é um livro constrangedor no sentido de enfiar a faca, de ferroar, de maltratar. Não. A Bíblia não é um livro que faz isso, mas a Bíblia é um livro honesto. A Bíblia é um livro absolutamente honesto. E na honestidade de Deus, na sua palavra, Ele diz algo para aqueles que rejeitarem a esse Evangelho. Meus irmãos, esse Evangelho tão precioso. Eu fico pensando, talvez você esteja aqui nessa manhã e você seja ainda um amigo do Evangelho. Quem sabe você seja crente, mas você nunca entregou a sua alma a Cristo como um adorador que diz: Senhor, agora eu compreendi a Tua palavra, agora eu compreendi o Evangelho, e eu não posso sair daqui, Senhor, sem que o Senhor saiba disso na minha oração. A partir de hoje o Senhor é o dono da minha alma, a partir de hoje o Senhor é o Senhor da minha vida, do meu coração. Talvez você diga: pastor, não seria melhor dizer isso nessa aplicação final lá fora, na feira, aí embaixo? Ali no metrô? Não seria melhor você dizer isso em outro lugar? Não seria estranho que isso fosse dito aqui, nesse templo repleto, nessa manhã? E eu lhes digo: não, porque durante 21 anos da minha vida, eu estive tão sentado, como todos nós estamos aqui, numa igreja. Mas houve um dia que o Senhor converteu o meu coração, quando Ele me apresentou essas realidades que são raízes profundas de uma fé genuína. Há um aviso para aqueles que rejeitarem esse tão grande amor. Diz Paulo aos Tessalonicenses: Ele, o Senhor, tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão a pena, a saber, a perdição eterna, sendo separados da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu não vim nessa manhã para lhes dizer uma palavra condenatória, embora lembre esse texto, mas eu vim dizer-lhes que todo o tempo que foi gasto na minha palavra nessa manhã, 99,9% do que eu disse não é condenatório, é gracioso, Então, permita que essa graça do Senhor, quem sabe, traga salvação à sua alma, e quem sabe, se salvo você já for, que traga um contentamento tão profundo de culto e adoração ao seu e ao meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.